Você já jogou algum Resident Evil, uma das mais queridas franquias criadas por Shinji Mikami e desenvolvida pela produtora Capcom? Essa grande franquia tem jogos maravilhosos jogados até hoje e com alguns jogos bem decepcionantes. Por isso, hoje vim listar do pior ao melhor Resident Evil, segundo o Metacritic. Bora conferir onde seu jogo ficou nessa lista, sejam todos bem-vindos. E bora para o vídeo em 16º, Resident Evil 6. É um jogo de survival horror lançado em 2012. Ele é o 9º título principal da série Resident Evil e continua a história dos personagens principais da franquia, como Leon S. Kennedy e Chris Redfield. O jogo se passa em várias localidades ao redor do mundo, incluindo os Estados Unidos, China e Europa, e apresenta uma jogabilidade que combina ação intensa com elementos de horror. No Resident Evil 6, os jogadores podem escolher entre 4 campanhas principais, cada uma com um par de personagens jogáveis. Cada campanha tem sua própria história e estilo de jogabilidade, oferecendo uma experiência variada. Além disso, o jogo também possui um modo cooperativo, permitindo que os jogadores enfrentem os desafios do jogo juntos. O enredo do jogo envolve uma ameaça bioterrorista global, com criaturas mutantes e zumbis infectando cidades inteiras. Os personagens principais devem lutar contra essas ameaças, descobrir a verdade por trás do surto e impedir que a catástrofe se espalhe ainda mais. Resident Evil 6 recebeu críticas mistas dos fãs e da crítica, com alguns elogiando a jogabilidade e a variedade de campanhas, enquanto outros criticaram a falta de foco no horror e a ênfase excessiva na ação. No entanto, o jogo ainda é considerado uma parte importante da série Resident Evil e uma experiência emocionante para os fãs de jogos de terror e ação. 15º Resident Evil Revelations 2. Apesar de ter inimigos legais e quebra-cabeças inteligentes, não traz nada de revolucionário para a franquia. A decisão da Capcom pelo formato episódico gerou opiniões mistas, deixando muitos fãs desconfiados se era uma jogada de marketing em vez de uma tentativa real de melhorar. Lançado em 2015. Ele é o 10º título principal da série Resident Evil e continua a história dos personagens Claire Redfield e Belry Barton, além de introduzir novos personagens como Moira Barton e Natalia Corda. O jogo se passa em uma ilha remota chamada Ilha Suchestvovania, onde os personagens principais são sequestrados e forçados a enfrentar criaturas mutantes e zumbis. O jogo é dividido em episódios, com cada episódio apresentando diferentes desafios e revelações sobre a trama. Os jogadores alternam entre controlar Claire e Moira, que estão presas na ilha, e Belry, que está em busca de sua filha desaparecida. Cada personagem tem habilidades únicas que podem ser usadas para superar obstáculos e derrotar inimigos. Resident Evil Revelations 2 recebeu críticas positivas por sua atmosfera tensa, jogabilidade envolvente e história cativante. O jogo combina elementos de ação e horror, oferecendo momentos de suspense e momentos de combate intenso. Além disso, o modo cooperativo permite que os jogadores enfrentem os desafios do jogo juntos, adicionando uma camada extra de diversão e estratégia. 14º Resident Evil 3 Remake. Um jogo de survival horror lançado em 2020. Ele é uma versão atualizada do jogo original de 1999. Com gráficos e jogabilidade aprimorados. O jogo se passa na cidade fictícia de Raccoon City, durante o surto do vírus T, criado pela corporação Umbrella. Os jogadores assumem o papel de Jill Valentine, uma das protagonistas da série, enquanto ela tenta escapar da cidade infestada de zumbis e enfrenta o temível Nemesis, uma criatura mutante que está determinada a caçá-la. O jogo apresenta uma jogabilidade de ação e sobrevivência, com ênfase na exploração, resolução de quebra-cabeças e combate contra inimigos. Os jogadores podem usar uma variedade de armas e itens para se defender e progredir na história. Além disso, o jogo também possui momentos de escolha e consequência, onde as decisões dos jogadores podem afetar o desenrolar da trama. O remake não agradou muita gente, principalmente por cortar bastante conteúdo do clássico do PlayStation. A campanha super curta deixa uma impressão de é só isso, mas o game conseguir divertir quem busca uma jornada menos intensa e cansativa.
Em 13º Resident Evil Revelations, um jogo de survival horror lançado em 2012. Ele se passa entre os eventos de Resident Evil 4 e Resident Evil 5, e segue a história dos personagens Jill Valentine e Chris Redfield. O jogo se passa em um navio de cruzeiro abandonado chamado Queen Zenobia, onde Jill e seu parceiro Parker Luciani são enviados para investigar o desaparecimento de Chris e sua parceira Jessica Sheravat. Durante a investigação, eles descobrem uma nova ameaça bioterrorista envolvendo um vírus chamado Teais, que transforma humanos em criaturas mutantes. O cenário tenso e a mistura de terror clássico com tiroteio fizeram sucesso, com muitos sustos e inimigos bizarros. O jogo apresenta uma jogabilidade de ação e sobrevivência, com ênfase na exploração, resolução de quebra-cabeças e combate contra inimigos. Os jogadores alternam entre controlar Jill e Chris, cada um com suas próprias habilidades e armas únicas. Além disso, o jogo também possui um modo cooperativo, permitindo que os jogadores enfrentem os desafios do jogo juntos. Resident Evil Revelations recebeu críticas positivas por seu retorno às raízes da série, com uma atmosfera tensa e assustadora. Os fãs elogiaram a jogabilidade, os gráficos impressionantes e a história intrigante. Em 12º Resident Evil Zero, um jogo de survival horror lançado em 2002. Ele é o quinto título principal da série Resident Evil e serve como prequel do primeiro jogo. O jogo se passa em uma floresta próxima à cidade de Raccoon City, onde os personagens Rebecca Chambers e Billy Coen são enviados para investigar uma série de assassinatos bizarros. Durante a investigação, eles descobrem a existência de um laboratório secreto da corporação Umbrella e enfrentam criaturas mutantes e zumbis. A jogabilidade de Resident Evil Zero é semelhante aos jogos anteriores da série, com ênfase na exploração, resolução de quebra-cabeças e combate contra inimigos. Os jogadores alternam entre controlar Rebecca e Billy, cada um com suas próprias habilidades e armas únicas. Além disso, o jogo introduz o sistema Partner Zapping, que permite que os jogadores alternem entre os personagens para resolver quebra-cabeças e enfrentar desafios. Resident Evil Zero recebeu críticas positivas por sua atmosfera tensa e gráficos detalhados. Os fãs da série elogiaram a história intrigante e a adição do sistema Partner Zapping. Em 11º Resident Evil 5, um jogo de survival horror lançado em 2009. Ele é o sétimo título principal da série Resident Evil e continua a história dos personagens Chris e Sheva. O jogo se passa na fictícia Kijuju, uma região rural da África, onde Chris e Sheva são enviados para investigar um novo surto do vírus T, criado pela corporação Umbrella. Durante a investigação, eles enfrentam hordas de zumbis e criaturas mutantes, enquanto descobrem uma conspiração envolvendo a venda ilegal de armas biológicas. A jogabilidade de Resident Evil 5 é focada na ação, com ênfase no combate contra inimigos e na resolução de quebra-cabeças. Os jogadores podem controlar tanto Chris quanto Sheva, com a opção de jogar cooperativamente com um amigo. Cada personagem possui habilidades únicas e pode usar uma variedade de armas para enfrentar os desafios do jogo. O estilo de filme de ação exagerado é incorporado tanto na jogabilidade quanto na história, criando alguns momentos bem marcantes. Mas, claro, nem tudo são rosas. A crítica mais forte vai para a representação do cenário africano, que não foi bem recebido pela comunidade. Outro ponto é a ausência de elementos de terror, tanto pela segurança conferida através do cooperativo quanto pelas situações absurdas e cômicas da campanha. Chegando ao top 10 temos Resident Evil Village, um jogo de survival horror lançado em 2021. Ele é o oitavo título principal da série Resident Evil e continua a história do protagonista Ethan Winters, que foi introduzido em Resident Evil 7. O jogo se passa em uma vila isolada na Europa, onde Ethan deve enfrentar criaturas mutantes e sobreviver aos horrores que o cercam. Em Resident Evil Village, os jogadores exploram a vila e seus arredores, resolvendo quebra-cabeças, coletando recursos e enfrentando inimigos.
O jogo combina elementos de ação e horror, oferecendo momentos de tensão e sustos. Além disso, o jogo apresenta uma história envolvente, com reviravoltas e personagens cativantes. A jogabilidade de Resident Evil Village é em primeira pessoa, permitindo que os jogadores mergulhem na atmosfera assustadora do jogo. Os jogadores podem usar uma variedade de armas e itens para se defender e progredir na história. Além disso, o jogo também possui elementos de exploração, onde os jogadores podem encontrar segredos e desbloquear áreas adicionais. Resident Evil Village recebeu críticas positivas por sua atmosfera, gráficos impressionantes e jogabilidade desafiadora. Em nono lugar, Resident Evil 7, lançado em 2017. Ele é o sétimo título principal da série Resident Evil e apresenta uma mudança significativa em relação aos jogos anteriores, pois adota uma perspectiva em primeira pessoa. O jogo segue a história do protagonista Ethan Winters, que está em busca de sua esposa desaparecida, Mia, em uma mansão abandonada na Louisiana. Ao explorar a mansão, Ethan se depara com uma família perturbadora e criaturas mutantes, enquanto desvenda os segredos sombrios por trás do local. A jogabilidade de Resident Evil 7 é focada na exploração, resolução de quebra-cabeças e combate contra inimigos. Os jogadores podem usar uma variedade de armas e itens para se defender e progredir na história. Além disso, o jogo também possui momentos de tensão e sustos, criando uma atmosfera assustadora e imersiva. Resident Evil 7 recebeu críticas positivas por seu retorno às raízes do survival horror, com uma narrativa muito boa e uma atmosfera aterrorizante. Os fãs da série elogiaram a mudança para a perspectiva em primeira pessoa e a abordagem mais focada no horror. Em oitavo lugar, Resident Evil 2, original. Lançado originalmente em 1998. Ele é o segundo título principal da série Resident Evil e se passa na cidade fictícia de Raccoon City, durante um surto do vírus T, criado pela corporação Umbrella. O jogo segue a história dos protagonistas Leon S. Kennedy, um policial novato, e Claire Redfield, uma estudante universitária em busca de seu irmão desaparecido. Os dois personagens devem enfrentar zumbis e outras criaturas mutantes enquanto tentam escapar da cidade infestada. Os jogadores podem controlar tanto Leon quanto Claire, com a opção de jogar duas campanhas diferentes para experimentar a história de ambos os personagens. O jogo apresenta uma atmosfera tensa e assustadora, com momentos de suspense e sustos. O jogo é considerado um clássico do gênero survival horror e uma das melhores entradas da série Resident Evil. Em sétimo lugar, Resident Evil 2 Remake, lançado em 2019 pela Capcom. Ele é uma reimaginação do jogo original de 1998, trazendo gráficos atualizados, jogabilidade aprimorada e uma nova perspectiva sobre a história. No jogo, os jogadores assumem o papel de Leon S. Kennedy e Claire Redfield, dois personagens que se encontram presos em Raccoon City, uma cidade infestada por zumbis e outras criaturas grotescas devido a um surto do vírus T. A jogabilidade é em terceira pessoa, com os jogadores explorando ambientes assustadores, resolvendo quebra-cabeças e lutando contra inimigos para sobreviver. O Resident Evil 2 Remake recebeu elogios da crítica e dos fãs, sendo elogiado por sua atmosfera tensa, gráficos realistas, jogabilidade e fidelidade à história original. Ele também apresenta diferentes campanhas para Leon e Claire, oferecendo uma experiência de jogo única para cada personagem. Em sexto lugar, Resident Evil Remake, lançado em 2002. Ele é uma recriação do jogo original de 1996, trazendo gráficos atualizados, jogabilidade aprimorada e uma nova perspectiva sobre a história. No jogo, os jogadores assumem o papel de Jill Valentine ou Chris Redfield, membros da equipe de Elite Stars, que são enviados para investigar uma série de assassinatos bizarros em uma mansão nas montanhas de Raccoon City. Ao chegar na mansão, eles descobrem que ela está infestada por zumbis e outras criaturas mutantes,
os jogadores devem lutar pela sobrevivência, explorar a mansão em busca de pistas e solucionar quebra-cabeças para descobrir a verdade por trás dos acontecimentos. O jogo também apresenta diferentes finais, dependendo das escolhas feitas pelo jogador ao longo da história. Em quinto lugar, Resident Evil 3, Nemesis, original. Um jogo de terror de sobrevivência lançado em 1999 pela Capcom, ele é a terceira entrada principal na série Resident Evil e continua a história do jogo anterior, Resident Evil 2. No jogo, os jogadores assumem o papel de Jill Valentine, uma das protagonistas do primeiro jogo, enquanto ela tenta escapar de Raccoon City, uma cidade infestada por zumbis e outras criaturas grotescas devido a um surto do vírus T. A jogabilidade de Resident Evil 3, Nemesis é semelhante aos jogos anteriores da série, com os jogadores explorando ambientes assustadores, resolvendo quebra-cabeças e lutando contra inimigos para sobreviver. Uma das características distintas do jogo é a presença do Nemesis, uma criatura poderosa e implacável que persegue Jill ao longo do jogo. Adicionando uma camada extra de tensão e desafio, o jogo também apresenta múltiplos finais, dependendo das escolhas feitas pelo jogador ao longo da história. Em quarto lugar, Resident Evil, original, lançado em 1996. Ele é o primeiro jogo da série Resident Evil e estabeleceu muitos dos elementos que se tornaram marca registrada da franquia. No jogo, os jogadores assumem o papel de Chris Redfield ou Jill Valentine, membros da equipe de Elite Stars, que são enviados para investigar uma série de assassinatos bizarros em uma mansão nas montanhas de Raccoon City. A jogabilidade de Resident Evil é em terceira pessoa, com os jogadores explorando a mansão assustadora, resolvendo quebra-cabeças e lutando contra zumbis e outras criaturas mutantes para sobreviver. Resident Evil recebeu elogios da crítica e dos fãs, sendo considerado um dos jogos mais influentes e importantes da história dos videogames. Ele popularizou o gênero de terror de sobrevivência. Em nosso top 3 temos Resident Evil 4, Remake. Um sucesso absurdo de vendas e de críticas e já aparece entre um dos melhores jogos de 2023. Baseado em um título já bastante popular e atemporal, o projeto da Capcom consegue melhorar em tudo o que já era muito bom: jogabilidade aprimorada, horas e horas de conteúdos adicionais, otimizações na inteligência artificial dos inimigos e alguns ajustes na trama tornaram a experiência ainda mais coesa. E para melhorar, Ashley aparece em sua versão mais competente. Ele é uma reimaginação do jogo original de 2005, trazendo gráficos atualizados, jogabilidade aprimorada e uma nova perspectiva sobre a história. No jogo, os jogadores assumem o papel de Leon S. Kennedy, um agente do governo dos Estados Unidos, que é enviado para resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos, que foi sequestrada por um culto misterioso em uma vila rural da Espanha. A jogabilidade é em terceira pessoa, com os jogadores explorando ambientes assustadores, resolvendo quebra-cabeças e lutando contra inimigos para sobreviver. Resident Evil 4, Remake, recebeu elogios da crítica e dos fãs, sendo considerado um dos melhores jogos da série Resident Evil. Ele é conhecido por sua atmosfera tensa, jogabilidade intensa e inovadora, e por introduzir novos elementos à franquia, como a câmera sobre o ombro e a mecânica de combate mais ágil. Em nosso top 2 temos Resident Evil Code, Verônica. No pódio, um dos destaques vai para o eterno Code Verônica, um dos jogos mais pedidos para os fãs da franquia quando se trata de um novo remake. Lançado em 2000 pela Capcom, ele é o quarto jogo principal da série Resident Evil e continua a história do jogo anterior, Resident Evil 2. No jogo, os jogadores assumem o papel de Claire Redfield, uma das protagonistas do segundo jogo, enquanto ela procura por seu irmão desaparecido, Chris Redfield, em uma ilha remota controlada pela corporação Umbrella. A jogabilidade de Resident Evil Code Verônica é semelhante aos jogos anteriores da série, com os jogadores explorando ambientes assustadores, resolvendo quebra-cabeças e lutando contra zumbis e outras criaturas mutantes para sobreviver. O jogo é conhecido por sua atmosfera tensa, gráficos realistas e jogabilidade desafiadora.
Resident Evil Code. Verônica recebeu elogios da crítica e dos fãs. Sendo considerado um dos melhores jogos da série Resident Evil, ele apresenta uma história envolvente, personagens cativantes e reviravoltas surpreendentes. O jogo também possui múltiplos finais, dependendo das escolhas feitas pelo jogador ao longo da história. Em primeiro lugar temos ele Resident Evil 4, original. Para muitos, Resident Evil 4 é um dos melhores jogos já feitos jogado até os dias atuais, ganhando vida com mods e desafios como zerar somente na faca dão sobrevida ao game. O game estabeleceu o conceito de câmera over the shoulder, permitindo que vários gêneros se aproveitassem do sistema de jogabilidade. Porém, foi na profundidade narrativa que ele mais se destacou. O título de 2005 trouxe uma história densa, com novos elementos para a franquia e vilões ainda mais assustadores. Além disso, a Capcom implementou um vasto arsenal de armas, uma grande variedade de monstros e uma mecânica de cooperação que conversou muito bem com o contexto da trama. Ele é o sexto jogo principal da série Resident Evil e apresenta uma mudança significativa na jogabilidade em relação aos jogos anteriores. No jogo, os jogadores assumem o papel de Leon S. Kennedy, um agente do governo dos Estados Unidos, que é enviado para resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos, que foi sequestrada por um culto misterioso em uma vila rural da Espanha. A jogabilidade de Resident Evil 4 é em terceira pessoa, com uma perspectiva sobre o ombro do personagem. Os jogadores exploram ambientes assustadores, resolvem quebra-cabeças e lutam contra inimigos, incluindo zumbis e outras criaturas grotescas, para sobreviver. Gostaria de agradecer a todos que viram o vídeo até aqui. Peço humildemente seu like e se inscreva no canal. E confira nossos vídeos, temos muitos rankings legais. Forte abraço e até a próxima.